mas o Senhor tem providenciado e movido corações que têm abençoado a congregação de Águas Brancas e certamente mês que vem já estará aqui no Central de A. Amém, queridos? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 9, no versículo 57 até o 62. Lucas capítulo 9, verso de número 57 até o 62. À medida que você achar, se coloque de pé, em reverência à palavra do nosso Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo de número 9, versos 57 e 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão, Pai, da Tua palavra. De modo, meu Deus, que ela venha frutificar em nosso coração. Tira, meu Pai, toda a falta de atenção, preocupação externa, para que nesse momento, Pai, nós possamos nos concentrar no que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, durante o ministério de Jesus Cristo, ele teve um encontro com várias pessoas no decorrer dos seus praticamente 33 anos em que viveu no meio do povo, dos seres humanos. E inúmeras pessoas que tiveram contato com ele tiveram alguns posicionamentos diferentes de outros, como, por exemplo, Pôncio Pilatos, que covardemente lavou as mãos, tentando fugir da prática de ter entregado Jesus aos judeus. Como, por exemplo, o próprio Judas Iscariotes, que em um ato de rebeldia vende o Senhor por 30 moedas de prata, mesmo convivendo com o Senhor diariamente. Temos também o relato da mulher pecadora, que em um ato que ficou marcado na história, depois de chorar aos pés do Senhor, ela enxuga os pés deles com o seu próprio cabelo. Então são inúmeras pessoas que, ao encontrarem com o Senhor, têm atitudes diferentes. Se por um lado, Pôncio Pilatos entrega Jesus, se por outro lado, Judas Iscariotes traz Jesus, temos também a mulher que, mesmo sendo uma mulher da vida naquele contexto ali, chora aos pés do Senhor e enxuga os seus pés com os seus próprios cabelos. Isso é muito interessante. E no texto que nós abrimos hoje não é diferente. O Senhor Jesus, indo para Jerusalém, caminhando ali, como dizem alguns teólogos, para o matadouro, indo para a cruz, ele encontra alguns candidatos no meio do caminho, da qual ele começa a exigir e mostrar o verdadeiro custo de ser um discípulo de Jesus Cristo. Por isso que o tema do sermão hoje é o custo do verdadeiro discipulado. Por que isso? Porque em o contexto em que vivemos, ser cristão, se tornar cristão, é algo aparentemente fácil. As pessoas pensam que você aderir à fé cristã, você se batizar, você professar a fé em Cristo, é apenas você vir numa igreja, professar a fé, se batizar e no outro dia você continua vivendo a sua vida como nunca antes viveu. Pelo contrário, Jesus, quando chama esses homens, no decorrer da sua trajetória para Jerusalém, ele mostra para cada um deles o que de fato ele espera de cada um de nós, como esperava daqueles homens com respeito ao verdadeiro custo do discipulado. Nessa caminhada,
ele exige e coloca à prova aqueles que de fato querem se tornar seus discípulos. Ele diz que um discípulo precisa ter, primeiramente, disposição para renunciar à própria família, tem que ter firmeza para não voltar atrás depois de tomada uma atitude para seguir o mestre. E diante dessas exigências que ele vai fazendo para com os candidatos ao discipulado, aparece o quê? Algumas intenções que estavam por detrás da vontade de servir ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque quando alguma pessoa ela se submete a um discipulado, no decorrer desse processo, aquele que é o discipulador vai percebendo no caminho o que de fato está por detrás de cada coração. Por isso que no meio da igreja reformada, toda vez que uma pessoa ela decide caminhar para o ministério, quer seja ele pastoral, presbiterato ou do diaconato, ou qualquer tipo de função, até mesmo para se tornar membro de uma igreja, ela precisa passar pelo discipulado. Para quê? Para que aquele que discipula possa ver a real intenção que está por detrás do coração daquelas pessoas. E esse texto aqui fala muito a respeito disso. Então vejamos, é necessário compreender corretamente o que significa ser chamado. Por isso, a primeira exigência aqui do discipulado é que nós precisamos ter uma disposição correta, ou melhor, ter disposição com uma visão correta do que é um discípulo de Cristo. O versículo 57 e 58 fala muito claramente com respeito a isso. Olha o que diz. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, quando Jesus estava indo para Jerusalém, de repente surge um homem e diz, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Talvez se nós estivéssemos lá naquele contexto, ali iríamos dizer assim, que fé extraordinária, que disposição para servir o Senhor, que disposição, por quê? Porque no texto anterior, Cristo está falando que devemos tomar a cruz e negar a nós mesmos. Mas esse homem, mesmo depois de ouvir isso aqui, ele se dispõe a servir o Mestre. Mestre, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. No entanto, a disposição desse primeiro candidato não deixa Jesus alegre ou muito menos surpreso. Não deixa. O Senhor responde a ele, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, ele estava se dispondo a uma fé cristã, mas sem antes medir as consequências ou as dificuldades que ele iria enfrentar no decorrer dessa trajetória. E não acontece muitas das vezes assim hoje em dia, quando você faz um paralelo, por exemplo, com a parábola do semeador, onde várias sementes vão ser lançadas em vários tipos de solo, e você vê que tem uma que cai em um solo rochoso, na verdade, que ela vem rapidamente, ela cresce, mas é de pouca duração. Por quê? Porque não tinha raiz. E rapidamente vindo o sol, a queima e ela morre. Muitas das vezes nós nos dispomos a servir o Senhor, mas sem medir o custo do verdadeiro discipulado. Nós olhamos apenas para os benefícios da fé, apenas para aquilo que o mundo hoje em dia tem mostrado o que é a igreja. Às vezes nós olhamos apenas para isso. Um texto paralelo de Mateus capítulo 8 mostra que esse homem aqui, que se dispôs a seguir o Senhor Jesus, na verdade era um escriba, conhecedor da lei do livro de Daniel, onde aponta para Cristo como aquele que viria em glória e riqueza. Em outras palavras, o que ele estava esperando por detrás desse chamado que ele mesmo se convoca para o Senhor? Regalias, autoridade, prestígio. Isso acontece no meio do povo de Deus. Nós encontramos aí a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 20, versículo 22. O que acontece ali? 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, estão com o mestre. De repente a mãe dele chega e fala bem assim, olha, quando tu entrares no teu reino, faça com que um sente à tua direita e outro à tua esquerda.
A mãe de 2 discípulos de Jesus pede isso para ele. E ele vai dizer o seguinte: olha, isso não compete a mim. Será que vocês vão beber o cálice que eu irei beber? Ou seja, muitas das vezes nós apenas olhamos para os benefícios da fé cristã e não para o verdadeiro significado do discipulado, do discípulo de Cristo. Temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Quando eu olho hoje em dia para esse mundo, para o que se tem se tornado a igreja do Senhor, eu fico preocupado. Cada dia mais, cada vez mais, as pessoas não têm compreendido o que de fato é ser o discípulo de Cristo. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1 que não nos foi dado somente a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. O discipulado gera em nós o quê? Responsabilidade, mas também dificuldades que iremos passar na caminhada cristã. Temos que ter esse verdadeiro conhecimento, meus irmãos, do que de fato é o discipulado. O discípulo precisa ter disposição, mas com a visão correta. Lá em Atos, capítulo de número 8, mostra também um outro personagem, chamado Simão, o mágico, que no decorrer, quando Filipe ali fazia grandes prodígios e milagres, ele olha para aquilo e fica alegre, diz o seguinte: quanto custa isso aí? Quanto é que eu posso te dar para que eu possa receber esse dom de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo? Ou seja, ele estava querendo adentrar a fé cristã apenas pelos benefícios que ele poderia ter ali, que eram financeiros. E é assim que temos visto hoje em dia muitas igrejas e muitos irmãos. Não é verdade? Vocês sabem que eu estou no seminário, a minha classe começou com 48 alunos. Eu estou no primeiro semestre ainda. Só está com 29 alunos. Cadê os outros? Desistiram. Por quê? Porque quando começa a exigir da pessoa que ela renuncie privilégios que ela tem, acorde mais cedo, deixe, quem sabe, de assistir um filme com a esposa para estudar, para se dedicar, aí a pessoa começa a olhar para trás. Por isso o discípulo tem que ter disposição, sim, de servir ao mestre, mas tem que ter uma visão correta do que é de fato um discípulo de Cristo. A segunda marca, meus irmãos, ou que nós precisamos ter do verdadeiro discipulado, é que o discípulo tem que ter prontidão diante do chamado. Versículos 59 e 60. Olha o que diz a palavra de Deus. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou seja, o segundo discípulo aqui que Jesus conversa, ele não se oferece para servir a Jesus. Ele é convocado pelo Senhor. Ou seja, o primeiro se oferece. Ele, Senhor, eu vou te seguir. Eu vou te seguir. O outro, Jesus vem e convoca. Ei, você, segue-me. Mas ele então retruca e diz, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Há duas interpretações aqui. A primeira é que o pai desse homem tinha morrido de verdade e ele iria sepultar o pai dele naquele mesmo dia. No entanto, essa interpretação é um pouco fraca. Por quê? Porque na lei judaica, quando alguém morria, ele era enterrado no mesmo dia imediatamente. E a pergunta é, se o pai daquele homem tinha morrido, o que ele fazia ali com Jesus conversando de maneira pacífica? Ou seja, muitos teólogos rejeitam essa ideia. A outra interpretação, que é mais aceita, é que o pai dele estava vivo ainda, e quando ele fala, deixa eu sepultar o meu pai, a ideia é o seguinte, deixa eu cuidar do meu pai até que ele morra, e então eu vou te servir. Essa aqui era a ideia desse discípulo, segundo a Bíblia de Estudo NAA. Será que não acontece hoje em dia também isso? Quando o Senhor nos convoca para o serviço dele, para nos dispormos ao serviço dele, do Senhor, nós falamos assim, deixa que primeiro eu me forme na faculdade, e então eu me entregarei a ti. Deixa, Senhor, primeiro eu estabilizar a minha vida familiar, profissional, meus relacionamentos, e só então eu vou me entregar a ti. Muitas das vezes encontramos pessoas que pensam dessa forma.
a forma de ter um coração dividido e não um coração totalmente entregue ao Senhor. Logicamente, Jesus não está ensinando aqui que nós devemos desprezar nossa família ou não cuidar de nossos pais, mas pelo contrário, embora você tenha que cuidar dos seus pais, como eu dos meus, nada está acima do chamado de Cristo para nossas vidas. Absolutamente nada. Ele tem toda a primazia sobre cada um de nós. E isso não é palavra de efeito, meus irmãos, ou nem fanatismo. O próprio Cristo disse na sua palavra que aquele que amar a esposa ou os filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por minha causa, esse achá-la-á. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então temos que ter prontidão diante do chamado do Senhor, meus irmãos. Quando nós olhamos também para a parábola do semeador, diz ali que uma das sementes caiu no meio dos espinhos. E ela frutificou. Mas tendo vindo a fascinação das riquezas, a preocupação da vida, ela se tornou infrutífera. Não é assim que acontece hoje em dia também? Não termos de prontidão para servirmos ao Senhor, mas colocarmos as questões externas acima da vontade dEle, preocupações do futuro, lembranças do passado, mágoas no coração, falta de perdão, tudo isso impede que cresçamos na fé cristã. Tudo isso impede que nós evoluamos no cristianismo, numa fé robusta. Tudo isso impede. Quando nós vivemos 24 horas preocupados com o dia de amanhã, que a Bíblia condena, com o que iremos comer, com o que iremos beber, com o que iremos vestir, nosso coração está dividido para com o Senhor. Dividido. A prontidão diante do chamado do Senhor é algo que deve ser semelhante ao chamado de Mateus. Mateus estava ali na coleteria de imposto, trabalhando. De repente, Jesus chama, passa e chama. Levi, ou Mateus, segue-me. Diz a Bíblia que ele largou a coleteria e imediatamente seguiu. A Bíblia não fala que ele foi pedir as contas lá para o patrão dele, que ele queria receber alguma coisa. Não. Imediatamente a prontidão para servir ao Mestre. Da mesma forma, Pedro, com João ou André, ali na beira do rio pescando, o Senhor diz, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que diz a Bíblia? E deixando a rede, imediatamente os seguiram. Ou seja, prontidão diante do chamado de Deus. Prontidão, queridos. Nós encontramos pessoas que têm abandonado a fé por causa das dificuldades que enfrentam. O apóstolo Paulo nos ensina, já no seu ministério, um servo, um bom cooperador que sempre trabalhou com ele, mas que, tendo amado o presente século, o abandonou. Demas. A palavra século ali é mundo. Ele amou o mundo que abandonou o velho apóstolo Paulo e também a fé cristã. Em outro encontro ali no Evangelho de Jesus com um homem, conhecedor da lei, praticante da religião, dizendo ele que guardava os mandamentos, queria ter a vida eterna. Então Jesus fala para ele o seguinte, vai ver de tudo que tu tens e me segue. Então terás um galardão nos céus. O que diz a Bíblia? Que ele foi embora porque era dono de muitas riquezas. Coração dividido. É impossível se dispor a servir o Mestre com o coração dividido. É impossível ter prontidão no serviço do Senhor com o coração dividido. É totalmente impossível. O chamado de Cristo aqui é para que nós deixemos tudo para trás para seguir totalmente Ele, totalmente ao Senhor. Essa deve ser a verdadeira prontidão do chamado de um servo do Senhor. Meus irmãos, a seguir Jesus é sinônimo de ir e pregar o reino de Deus. O versículo 60 diz o seguinte, mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Será que temos feito isso, meus irmãos? Muitas pessoas pensam que pregar o Evangelho é uma função apenas de pastores, presbíteros, diáconos, obreiros. Mas, pelo contrário, é a função de cada um de nós, como servos do Senhor,
de pregarmos esse evangelho, de vivermos esse evangelho nesse mundo. Quando eu digo evangelho, eu não estou falando aqui do que nós vemos aí fora, mas eu estou falando de uma vida de acordo com a palavra de Deus. Como é que você prega o evangelho, meus irmãos, no dia a dia? Como é que você faz isso? Com as suas atitudes diárias, no seu trabalho, na sua casa, você que estuda na escola. É assim que nós pregamos o evangelho de uma maneira prática, e é dessa forma que o mundo vai ser salinizado, pois a igreja é sal da terra e a igreja também é luz desse mundo. Devemos ter prontidão diante do chamado do Senhor. Mas a terceira atitude que um cristão deve ter diante do verdadeiro discipulado é que ele precisa ter, segundo o texto que nós lemos, ele deve aceitar a convocação sem pôr condição alguma para o seu mestre. Versículo 61 a 62 diz assim: outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu, lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais um aqui vem e se dispõe a servir ao Senhor. Ele vem e diz, Senhor, eu irei te seguir, mas calma, deixa eu ir lá em casa me despedir dos da minha casa, da minha família, e então eu retornarei para te servir. O negócio está aí em cima, não é verdade? Um pouquinho de água, por favor. O versículo 61 mostra aqui o exemplo anterior, também, que ele também hesitou. Por quê? Porque da mesma forma que aquele que se prontifica pede para sepultar os pais, esse aqui pede para se despedir dos de casa. Ou seja, ele centralizou primeiramente a família dele em respeito ao chamado de Cristo para a vida dele. Obrigado, meu irmão. Jesus usa aqui com esse terceiro candidato algo muito semelhante à questão agrícola. Ele fala, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, o arado naquele contexto ali nós sabemos que quando uma pessoa colocava o arado para arar a terra, ou seja, aquela carroça que os bois iam puxando, ele não podia olhar para trás, senão ia fazer curvas no meio do caminho, tinha que ser linha reta. Então, da feita que ele saísse, ele tinha que manter precisão no meio do caminho, para que a linha fosse reta e depois que as sementes fossem lançadas, crescesse uma colheita robusta, naquele contexto ali. Jesus fala aqui que aquele que é chamado pelo Senhor, aquele que se dispõe a servi-lo, ele não pode olhar para trás. Por quê? Porque senão ele vai desviar no meio do caminho. Ele tem que prosseguir em linha reta, em linha constante, sem olhar para trás. Ou seja, sem ter um coração dividido. Isso nos lembra muito bem da mulher de Ló, que mesmo saindo de Sodoma, mesmo correndo da chama e do enxofre que queria cair lá, o coração estava em Sodoma. Pois ela olha para trás. E aí se torna uma estátua de sal. E fica para a geração. Então temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Nós não podemos impor condições para servir o nosso mestre. Nós precisamos olhar sempre para ele, que é o autor e o consumador de nossa fé. Da mesma forma, hoje Lucas nos ensina que o verdadeiro discipulado não pode seguir o reino de Deus, o discípulo não pode seguir o reino de Deus enquanto mantém o coração preso ao passado. O discípulo de Cristo deve avançar com os olhos voltados para o Senhor, sem a nostalgia da vida velha, sem dividir a lealdade entre Deus e aquilo que ficou para trás. Ou seja, ele deve se dispor sem impor condições ao Senhor. Não acontece muito hoje em dia isso? O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, nós dizemos, deixa primeiro que eu me despeça dos de casa, e só depois então eu virei a ti e te seguirei. Nós temos que ter uma lembrança na nossa vida muito clara, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa vida, segundo o Salmo 90, ela é de 60 a 70. E o que passar disso, diz a palavra, é canseiro e enfado. Como nós temos gastado nossa vida para o Senhor?
Como nós temos feito isso para Ele? Quando eu olho para a história do cristianismo, e eu vejo, meus irmãos, quantos homens e mulheres que abandonaram as suas vidas para servir ao Senhor. E a pergunta que me vem à mente é o que levou esses homens e essas mulheres a abandonarem tudo por Cristo? O quê? A história de Adoniran Judson nos fala sobre isso. Ele era um jovem jogador de cricket, um esporte semelhante ao beisebol. Ele se converte e ele pega toda a sua fortuna, tudo que ele tinha, e doa para orfanatos, bases missionárias e comunidades, para fazer missões na África, na China e na Índia. E a pergunta que me vem à mente é, como que um homem com uma carreira brilhante pela frente na área esportiva abandona tudo isso para ir para a África, China e Índia pregar o evangelho para pessoas que ele nunca viu na vida? O que motiva o homem a fazer isso, senão Cristo e o seu evangelho? Por isso temos que ter essa disposição no nosso coração, queridos. Olha o mundo como está hoje em dia aí, cada vez mais perdido. Hoje encontramos aqui, vocês viram um acidente aqui ao lado. Se eu não me engano, foi uma mulher que faleceu. Não é verdade? A pergunta é, como disse Jesus, eis aí o corpo, mas e a alma? Aonde está? Se não teve um contato com Cristo, não teve um contato com o Evangelho. Porque às vezes nós queremos romantizar as coisas. Em que sentido? A pessoa vive a vida inteira no erro e quando ela falece, nós queremos colocar ela no céu. Não é assim que acontece, meus irmãos. Temos que ser sinceros. A única forma de alguém ir para a glória com o Senhor é através da pregação, do Evangelho e da conversão em Cristo. Mas, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não é verdade? E nós, estamos pregando o Evangelho? Nos dispomos a servir ao Senhor? Ou temos colocado imposições para servi-lo? Não irei, Senhor, por causa das dificuldades financeiras, logísticas, culturais. Não irei fazer. Não irei, Senhor, porque é muito longe. Não irei, Senhor, porque é quente demais. Não é assim que pensamos, muitas das vezes? Mas Cristo nos convoca hoje. Nos convoca hoje, dizendo, aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, com uma história de mais um homem chamado Hudson Taylor. Ele foi missionário na China, mas antes de ir para a China, ele era um médico formado em medicina, que tinha uma grande vida pela frente na área financeira, também na área acadêmica, na área da medicina. Quando ele se converte ao Senhor, da mesma forma como fez Adoniran Judson, ele vai e chega a um dos seus pastores e fala, Deus tem me chamado a ir para a China. O pastor dele diz o seguinte para ele, você vai abandonar a sua carreira de medicina aqui na Inglaterra? Ele diz, irei. Então ele vai com a sua esposa, chamada Maria, para a China. Chegando na China, ele bate de frente com um choque cultural, onde os chineses não aceitavam naquele contexto ainda missionários ali naquele país. Então ele revoluciona as missões como ele veste a roupa chinesa, aprende a língua chinesa e passa a viver como um dos chineses, para que ele pudesse pregar o evangelho naquele local. Entretanto, nesse período, ele teve 8 filhos. 4 morreram com doenças lá na China. E para piorar, a sua esposa querida, que tanto ajudou ele no ministério, também morre. Será que cada um de nós que estamos aqui hoje não desistiríamos do chamado? Senhor, eu vim para cá te servir e o Senhor levou 4 filhos meus de doença, que eles pegaram aqui na China. O Senhor acabou também de levar a minha querida esposa, que tanto me ajudou na caminhada ministerial. Mas ele não fez isso. Diante de dor, de luto e de muito sofrimento que ele enfrentou ali, ele permaneceu fiel ao chamado do Senhor para a vida dele.
mesmo diante de problemas. Nesse ponto, meu irmão e minha irmã, a vida desse homem se torna uma ilustração poderosa para cada um de nós, pois ele não desistiu do chamado quando as coisas apertaram. Não desistiu. Ele não colocou condições para servir ao Senhor quando ele foi para lá e passou dificuldades financeiras. E ele não olhou para trás quando seus filhos e sua esposa morreram. Por que ele não fez isso? Porque ele entendeu que seguir a Jesus terá um custo, sim, mas nunca será perda. Jamais. Jamais. Porque a Bíblia diz, todo aquele que perder a vida por minha causa, esse achá-la. Esse vai achar. Jesus disse, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero terminar com 3 breves aplicações para cada um de nós. A primeira, examine as motivações do seu coração. O primeiro candidato ao custo do discipulado, ele tinha pretensões erradas com respeito ao chamado de Cristo. Ele pensava que servir a Cristo era sinônimo de autoridade, finanças, reconhecimento. E o Senhor vai dizer para ele, olha, as raposas têm seus covis, as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, quando você se dispõe a servir a Cristo, tenha certeza que juntamente com o chamado, o selo, vem também dificuldades, vem também tribulações. Por isso, examine o seu coração diante do chamado de Deus. Segundo, não adie a sua obediência. Não adie. Se Cristo tem te chamado hoje para a salvação ou para servi-lo, disponha-se. Disponha-se, meus irmãos. Não há nada mais extraordinário do que servir ao Senhor. As dificuldades vêm, problemas vêm financeiros, saúde, tribulações da vida, mas com Cristo somos mais que vencedores. Certamente, mais que vencedores. Não adie a sua obediência. Disponha-se hoje. Hoje é o dia de você dizer sim para o chamado de Cristo em sua vida. E em terceiro e último lugar, não olhe para trás. Não olhe para trás. Por quê? Muitos olharam para trás. Quantos, como diz o cântico antigo, começaram bem, mas que agora longe estão? Por quê? Que olharam para trás. Olharam para as dificuldades da vida, semelhante ali a Ló, quando ele vai com Abraão escolher as terras, ele olha para as campinas de Sodoma e vê ali que era uma maravilha, campos verdes, e isso enche o seu coração e ele vai para Sodoma. E ali ele se encontra numa cidade totalmente corrompida pelo pecado. Cuidado, meus irmãos, não olhe para trás, não olhe para as fascinações do mundo, não olhe para as fascinações das riquezas, não olhe para o que o mundo tem de te oferecer e não venha para o cristianismo com o coração cheio de vontade de aparecer. Porque, meus irmãos, cristianismo genuíno é você se humilhar diante daquele que te chamou. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Que Deus nos abençoe e que possa fortalecer cada vez mais a nossa fé e o nosso amor pelo nosso Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar um cântico que tem a ver com